26 de junho de 2022, nós estamos no 13º domingo do tempo comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Louvado seja Deus pela nossa família, pela nossa vida, por iniciarmos mais uma semana na presença de Jesus. Nós vamos meditar a segunda leitura proposta pela liturgia de hoje, Gálatas 5, versículos 1 e do 13 ao 18. Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade, porém não façais dessa liberdade um pretexto para servirdes à carne. Pelo contrário, fazei-vos escravos uns dos outros pela caridade. Com efeito, toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Eu vos ordeno, procedei segundo o Espírito. Assim, não satisfareis aos desejos da carne. Pois a carne tem desejos contra o Espírito e o Espírito tem desejos contra a carne. Há uma oposição entre carne e Espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, neste domingo 13º do tempo comum, essa leitura vem nos levar à reflexão da nossa vida interior. Nós percebemos em nós duas leis que se opõem: o espírito e a carne. E nós somos de maneira tendente arrastados para os ímpetos da nossa carne. Todos nós. Mas diante desses ímpetos, desse arrastar-nos, nós temos de dar uma resposta, um consentimento. A grande pergunta desta manhã de domingo para nós: Jesus nos chama ao seu seguimento, a sermos discípulos. Se nós lermos o Evangelho também deste domingo, nós vamos ver que Jesus está caminhante para Jerusalém, e lá, nessa caminhada, acontece 3 vocações, 3 chamados para o seguimento de Jesus. Nós somos convidados a esse segmento, e todo segmento, toda escolha tem uma privação. Os textos da liturgia desses últimos dias vêm nos falar muito sobre isso, sobre a cruz, né? Sobre o mortificar-se, que é uma escolha, que é uma privação. No fundo, eu escolhi a Cristo. Eu estou disposto a pagar o preço por isso? Ou eu tenho levado a minha vida de maneira dúbia? Uma coisa e outra, uma coisa e outra. A leitura de hoje que nós ouvimos dos Gálatas começa assim: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus nos fez para sermos livres. Ora, mas eu sou livre, nós podemos dizer. Eu faço o que eu quero. Será? Reflita um pouquinho sobre a sua própria condição, suas escolhas, as suas tendências. Procure fazer um dia de exercício penitente e deixar aquilo que você mais gosta de fazer. A gente faz essa experiência na Quaresma. Como esse tipo de exercício nos mostra que nós nem sempre somos livres como pensamos, porque muitas coisas nos escravizam.
E ainda assim, Deus nos fez mais livres. Deus nos fez livres para sermos desprendidos de toda e qualquer prisão. Por exemplo, você que tem o hábito de fumar, que é um mau hábito que causa malefício ao corpo, faça o propósito de ficar um dia sem fumar para ver se o ato de fumar, se o fumo, não tem sido o senhor da sua vida, não tem te prendido, não tem te escravizado. Você que tem outros vícios, se aproxima muito do sacramento da penitência, pessoas jovens, sobretudo, que falam palavrão, porque tornou vício, tornou hábito. Faça exercício de se disponha a não mais fazer isso, para você ver como é difícil, como tantas coisas, e às vezes coisas pequenas, nos escravizam. Comida, a sexualidade que nos escraviza. Ai, padre, será que nos escraviza? Faça o propósito de ficar sem cometer aqueles pecados que para você são corriqueiros. Como vai ser difícil você vencer você mesmo, porque você está escravo de você está escravo de bens secundários que são as coisas terrenas. Então, a proposta de hoje, diante dessa leitura, é que nós sejamos livres, desprendidos. Pecados iremos cometer até o último suspiro. Oxalá, no último suspiro, estejamos em estado de graça. Ora, mas nós temos de ir crescendo no desprendimento das coisas que aqui na terra nos seduzem. É um desafio, uma caminhada gradativa, não sejamos também radicais nem hipócritas. Mas eu preciso dar passos. E é isso que a liturgia de hoje nos faz. Jesus, no evangelho de hoje, que a igreja lê, Lucas capítulo 9, versículos do 51 ao 62, como o padre já falou, no final do trecho de hoje tem 3 vocações. A primeira vocação é um declarar-se para Jesus. Senhor, eu te seguirei para onde eu queres que fores. E Jesus diz assim, olha, as raposas têm tocas, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tem certeza que você vai me seguir? O seguimento não nos dá segurança nenhuma, tem certeza? A única segurança que nós temos é que habitaremos no céu. A segunda vocação é Jesus falando, ei, você aí, segue-me. E aí a pessoa diz assim, deixa primeiro eu enterrar meu pai. E Jesus diz assim, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Não é um rechaçar-se do luto. Que Jesus chorou diante da morte de Lázaro. Nós sabemos, Jesus guardava luto. Tem um significado simbólico isso. Ou seja, não coloque afetos na frente daquilo que deve ser prioridade, que é Deus. É uma exigência também do seguimento. Um terceiro diz, eu te seguirei, Senhor, mas primeiro deixa-me me despedir dos meus familiares. E Jesus diz assim, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto ao reino de Deus. Não olhe para o passado, não olhe para as coisas que você teve de deixar. Elas podem até te proporcionar prazer, mas com Jesus você tem a segurança do céu. Não se deixe seduzir por aquilo que ficou para trás. Deixe para trás. Por aquilo que foi perdido. Porque você escolheu estar com Jesus, você teve de renunciar a outras coisas. Não olhe para aquilo. Se você casou, você teve de renunciar a outras coisas. Não olhe mais para aquilo, olhe para sua esposa. Se você é sacerdote, você teve de deixar muitas coisas. Não olhe para o que você deixou, olhe para Jesus. Porque você olhando para trás, você se seduz e você acaba com a vocação que você escolheu. Que Deus nos ajude. Sejamos homens e mulheres do Espírito e não da carne. É uma luta constante, mas o Espírito nos impele, nos fortalece. Força e coragem, queridos. Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre,
Deus está no comando de tudo.